Dando agora então continuidade ao nosso curso, na nossa aula 4, nós vamos tratar dos famosos, né? Finalmente chegamos nos impostos. Então, só para contextualizar um pouquinho aqui, né? Os impostos, eles são uma das espécies do gênero tributo, conforme nós já vimos na aula anterior, no qual nós tratamos um pouquinho das diversas espécies dos tributos. Lá no início do curso também, nós vimos que os tributos eles podem ser vinculados ou não vinculados. E os impostos, eles são um tipo de tributo não vinculados. O que isso significa? Isso significa que eu pago o imposto, então, e eu não sei para onde ele vai? Sim e não, né? Por quê? Não, porque ele, de qualquer forma, né, a legislação estabelece vários procedimentos, né, e toda uma forma de gestão desse dinheiro que entrou no orçamento público, né? Então, ele, de certa maneira, ele é vinculado, mas dentro de uma margem maior. E sim, né? Então eu não sei para onde ele vai porque eu não sei especificamente onde o Estado vai utilizar esse dinheiro, né? Então, eu não sei se com esse dinheiro desse imposto que eu estou pagando vai ser comprada uma mesa, um quadro e um giz que vai estar lá na escola, né? Mas sim que esse valor arrecadado dos impostos eles vão ser usados para custear uma totalidade, né, das despesas públicas, então educação, saúde, infraestrutura, remuneração, né, então o custeio das despesas como um todo, diferentemente dos tributos que são vinculados, que não são os impostos, né, mas que eu sei exatamente onde aquele dinheiro vai ser usado, né? Então a cobrança de certos tributos, eles depende dessa atividade do Estado, enquanto que a cobrança dos impostos não depende de uma atividade específica do Estado, mas sim de uma atividade do particular. Por isso que o fato gerador dos impostos ele é sempre vinculado a uma atividade do particular, do contribuinte e não do Estado. Então eu comprei um carro, pronto, aconteceu o fato gerador do IPVA. A partir de agora eu sou responsável pelo pagamento do imposto IPVA. Comprei um terreno rural, né? Agora sou responsável pelo pagamento do ITR. Por quê? Porque eu tenho uma propriedade rural e isso é um fato gerador do imposto territorial rural, tá certo? Agora, o Estado não está relacionado com esse fato gerador. E só para clarificar aqui, quando eu me refiro a Estado, eu estou falando do Estado como administração pública num geral, né? Então, o Estado com letra maiúscula, não estou falando do Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado do Rio Grande do Sul, eu estou falando do Estado como a administração pública, como o fisco, né? Como essa entidade aí da federação como um todo, tá certo? Então, o tributo o imposto, perdão, ele é unilateral, por quê? Por causa disso, porque a contraprestação do Estado não está vinculada, né? Então, é unilateral porque exige do contribuinte, o fato gerador está vinculado a essa exigência referente à atividade do contribuinte. E é na Constituição Federal, então, que nós vamos ver quais impostos nós temos. E nós veremos também que a própria Constituição Federal ela faz a divisão da competência dos entes. Né? Então, os impostos da União, os impostos federais são delimitados, os impostos de competência do Estado são delimitados e os impostos de competência dos municípios estão delimitados. E nós vamos ver um por um. Então, começando ali no artigo 153, nós temos os impostos que são competência da União. Então, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação, renda, produtos industrializados, operações de crédito, propriedade territorial rural e grandes fortunas. Além disso, então, além desses daqui que já estão postos, né, e que são de competência da União, a União ela é o único ente
né, que ela tem a possibilidade de instituir novos impostos. Como? Então, mediante lei complementar, desde que sejam impostos não previstos no artigo anterior, né, e que o fato gerador e a base de cálculo sejam próprios. E a segunda possibilidade, a segunda hipótese é na iminência ou no caso de guerra externa, que daí a União poderá instituir impostos extraordinários. Então vamos dar uma olhadinha agora, um por um, nesses impostos aqui previstos no artigo 153. Então primeiro nós temos o imposto de importação. II. Compete à União instituir impostos sobre importação. E é lá no CTN, né, que depois vocês vão anotar todos esses artigos e depois, por mais que o artigo não esteja propriamente no material, vocês vão lá no CTN e vão fazer a leitura integral deles, tá certo? Então, no CTN, no artigo 19 e seguintes, nós temos as demais disposições necessárias para a aplicação do imposto de importação. Então, eu vou encontrar qual é o fato gerador, qual é a base de cálculo e qual é o contribuinte e algumas disposições extras que possa ter dependendo do tipo de imposto, tá? Então, no caso do imposto de importação, o fato gerador é a entrada no território nacional do produto estrangeiro. Nós vamos ter aqui a lei, o CTN também, né? Dispondo qual que é a base de cálculo e quem é o contribuinte. Da mesma forma, o imposto de exportação. IE. Então, compete à União instituir impostos sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Então, qual que é o fato gerador do IE? É a exportação, né? Então, a ocasião em que esses produtos eles saem do território nacional. Eu também vou ter a base de cálculo fixada no CTN e quem é o contribuinte. Imposto sobre a renda. Esse daqui é comum, né? Que também a gente ouve falar bastante no dia a dia. Então, também é competência da União instituir impostos sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. E qual que é o fato gerador que está lá no CTN? É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, né? Então, da renda, ou seja, o produto do capital, do trabalho ou dos dois, né? E os proventos de qualquer natureza, que são os acréscimos patrimoniais. Nós vamos ter também a base de cálculo e quem é o contribuinte. No próximo, então, nós temos o Imposto sobre Produtos Industrializados, comumente chamado de IPI, tá? Então, que é um produto industrializado, né? Para efeitos aqui da cobrança do IPI. Considera-se industrializado o produto que tenha qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou ainda que o aperfeiçoe. Qual que é a base de cálculo? A gente também vai ver no CTN, assim como o contribuinte. Uma questão importante aqui sobre o IPI é a questão da essencialidade, né? Então, o que isso significa? Significa que o IPI ele vai ter uma taxação diferente, as alíquotas de cobrança vão ser diferentes de acordo com a essencialidade do produto. Então, os produtos que são mais essenciais, eles vão ter alíquotas menores do IPI. Por quê? Para baratear, né, o valor dos produtos que são essenciais. Enquanto que os produtos considerados supérfluos, eles podem ter alíquotas maiores, né, em virtude de não se configurarem como essenciais. Uma questão importante do IPI também é que às vezes nós podemos ver políticas públicas, né, de determinados períodos ou governos a fim de reduzir ou até mesmo zerar as alíquotas do IPI justamente para incentivar o consumo daquele determinado produto naquela determinada época. Depois nós temos então o Imposto sobre as Operações Financeiras, IOF.
Então, compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores imobiliários. E o fato gerador vai estar lá no CTN também, né? Então, a gente vai verificar aqui a separação do fato gerador quanto a cada uma dessas disposições aqui que tem, né? Então, sobre o crédito, sobre o câmbio, seguro, títulos e valores imobiliários. A base de cálculo também, né, relativa a cada uma dessas hipóteses de incidência que a gente viu no artigo anterior. E o contribuinte. Aqui tem um resuminho que nós trouxemos também sobre o IOF, depois vocês dão uma lidinha. Então, vamos lá para o próximo. Instituir impostos sobre a propriedade territorial rural. Aqui é o ITR. Da mesma forma que nós temos o IPTU, que depois nós vamos ver que ele é de competência do município, né? A União ela é competente para fazer a instituição do ITR, que tem por fato gerador a propriedade territorial rural. Uma questão interessante aqui do ITR é que existe a possibilidade do município assumir a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização do ITR. Inclusive, se o município fizer, assumir essa responsabilidade, 100% do valor arrecadado vai ser revertido para o município. Mas isso é uma delegação da competência, da União, porque ele originalmente é um imposto da União. De novo aqui nós vamos tirar a base de cálculo, contribuinte. E então finalizamos a parte dos impostos federais para agora entrarmos nos impostos estaduais.